Eu falei, né? Eu contei uma experiência para o pessoal que estava aqui, que eu falei que se eu chegasse, a gente vai fazendo ciclo, né? Quando eu tinha 15 anos, que foi quando eu comecei a ter um entendimento um pouquinho da vida, que eu comecei só com 15 anos, eu falava assim para Deus, quando chegar aos 20 eu quero fazer isso, fazer aquilo. Quando chegar aos 30, porque eu sempre achava que eu não ia chegar até lá. Quando eu chegar aos 40 eu vou fazer isso, aos 50 eu vou fazer isso. E daí quando eu cheguei aos 50, eu falei assim, quando eu fizer 60 anos, eu vou viver intensamente os meus 60 anos. E daí um dia eu fiquei pensando, nossa, 60 anos, né? Tem gente que já começa, ai, não vou usar mais salto. Ai, não vou usar mais isso. Ai, não vou fazer mais aquilo. Daí eu, não, coloquei alguns desafios. E um dos desafios que eu coloquei é que eu queria viver cada dia intensamente. Que eu não iria deixar as coisas pequenas tirar a alegria de viver a cada dia enquanto eu tivesse 60. Ok, fiz 60, passei o ano, foi bem bacana, um monte de desafio, mas venci. Daí fiz 61, né? Fiz em setembro 61. Daí eu pensei, qual o desafio que eu vou fazer com 61? Daí eu pensei assim, bom, agora se eu vivi intensamente os 60, os 61 eu vou viver, mas com tudo. Vou ser feliz, vou rir muito, vou comer bastante, vou gastar bastante também, o que eu comi, claro, tem que gastar, né? Vou viver. E Deus tem me dado a graça de viver a cada dia. Mas tem sido tão diferente, porque eu também fiz um desafio que eu iria me alimentar muito da palavra do Senhor. E esse é um desafio perigoso. Porque às vezes o dia a dia vem tão assim, que você até lê a Bíblia, mas você não vive o que você leu durante aquele dia. E esse tem sido o meu desafio, ler a palavra de Deus e viver o que a palavra de Deus está dizendo. Porque hoje as pessoas leem, você vai até conversar com as pessoas, mas eu leio a Bíblia, eu tenho Deus, mas as atitudes mostram que não tem. Não tem. Não tem. Então, esse tem sido o meu desafio nesse 61. Viver a palavra de Deus. E eu quero confessar para vocês, não é fácil. Não é fácil. Eu tenho chorado muito diante de Deus quando eu não consigo viver aquele dia ou o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Eu tenho pedido perdão para Deus. Porque eu penso assim, Deus, pessoas morreram para deixar essa verdade, para que eu triunfasse na vida espiritual. Para que eu que eu vivesse o sobrenatural de Deus. A vida não é viver o natural. Engano seu se você acha que a vida é você correr atrás de dinheiro, é você comprar coisas, é você adquirir. Isso tudo vai ficar aqui. Vai ficar aqui. O que nós vamos levar da vida? Eu tenho um temor muito grande quando a palavra de Deus diz que cada um vai passar por face a face com o Pai e prestar contas das atitudes. Isso me causa um arrepio na alma. Eu não sei como que é na tua, mas isso me coloca falei, epa, eu tenho que sempre estar fazendo uma análise de como eu estou vivendo a minha vida com Deus. Porque a vida com Deus não é uma vida de mimimi. Hoje nós estamos vivendo o auge do mimimi, não é verdade? Ai de você falar qualquer coisinha, o mimimi daqui, o mimimi daqui. Ai, não chama minha atenção, não me exorta, não me corrige, porque eu não gosto. Eu fico pensando que uma pessoa com esse comportamento não poderia viver com Jesus. Porque o que Jesus mais fez foi chamar a atenção dos discípulos dele. Gente, ele falou cada coisa para eles. Teve para um que ele falou, arreda-te de mim. Arreda-te de mim. Eu nem queria falar isso. Imagina a Maria Marta falando isso para nós. Quando nós não queremos ser pessoas ensináveis, com um coração que está disposto a aprender, nós logo nos colocamos na defesa. Não vou mais, não quero mais, vou parar de brincar disso. Isso tem sido o meu desafio. Eu estou contando para vocês a minha experiência. E viver pela fé é isso. Porque fé é eu crer naquilo que eu não estou vendo ou sentindo. A fé não tem nada a ver com sentimento. A fé tem a ver com crer.
Eu creio para ver, não é eu vejo para depois crer. Não existe isso. Isso é uma mentira das igrejas. Isso é uma mentira de pastores, apóstolos, sei lá o que tem falado. Venha ver, você vai receber. Vem no culto da prosperidade que você vai ser próspero. Vem no culto disso, faz aquilo. Entra num jejum de 525 dias, você vai receber. Irmãos, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que em Jesus Cristo nós já somos vitoriosos. Não é talvez, não é merecimento, isso é graça, superabundante graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o primeiro domingo do Advento. Todo mundo sabe que Jesus não nasceu no mês de dezembro. Todo mundo sabe. É um dia que se coloca para comemorar. Todo mundo que lê a Bíblia, conhece a história, sabe que não é. Sabe disso. Mas o Natal não pode ser algo... Hoje, gente, eu conheci uma pessoa que ela falou assim para mim. Fui fazer compra do Natal. Falei, verdade? Ela falou, 10 vezes de prestação. Porque eu gosto de dar presente para todo mundo. Eu agrado os meus amigos. Gente, eu fiquei tão encabulado olhando aquilo. Falei, você fez 10 prestação? Você vai ficar o ano inteiro pagando presente de Natal? Só porque você quer agradar um amigo? Ela falou assim, por que você não dá presente de Natal? Eu falei, não, pergunta o meu filho que está lá com 30 anos. Eu nunca ensinei para meus filhos que Natal era dia de presente. Qual que é o dia do presente? Dia do seu aniversário. Natal é um presente que nós recebemos. O nascimento de Jesus Cristo. O advento é um dia de reconstrução. Tá vendo a Maria Marta ali? É reconstrução. Cada domingo tem algo para simbolizar a alegria, a esperança, a tristeza. Hoje, o que acontece aqui? Só falar um pouquinho de altar, Ferrari, já levanta. O roxo, o que simboliza isso? O que simboliza o roxo? Ou por que o roxo? Tem gente que não gosta, que acha que o roxo é do defunto. Gente, não tem nada a ver, não, tá? A cor roxa não é de defunto, não. O povo é que fala essas coisas. Pensa no altar hoje. Vai procurar ler o que é, mas procura uma fonte segura. Nada de espiritismo, nada de autoajuda. Procura o que a Bíblia fala sobre o advento. O que há de vir. Procura sobre isso. Eu falo assim que é uma vida de renúncia, né? Gente, a vida cristã não é para qualquer um. Por isso que as pessoas desistem pelo caminho. Porque é uma vida de renúncia. É uma vida de sacrifício. De sacrifício no altar. Sabe qual que é? Eu fico assim, tem gente que se fica preocupada com o diabo. Eu tenho que ter na minha mente que Jesus Cristo já aniquilou as obras do diabo. Sabe qual que é a nossa maior luta agora? Aniquilar a nossa carne. Aí o negócio pega. Porque enquanto você pode pôr culpa no outro, é mais fácil. Agora, quando você tem que encarar a tua culpa e dizer, epa, sou eu que preciso de transformação. Sou eu que preciso ter uma vida de renúncia. Sou eu que tenho que fazer. Não é o outro. Porque é muito fácil eu colocar a culpa no diabo. Eu sou assim por causa do diabo. Então, em nome de Jesus, nasce de novo. E seja de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Agora nós aqui, que conhecemos, estou falando do grupo que está aqui hoje, né? Que a gente tem que falar só com as pessoas que estão presentes. Nós aqui que conhecemos Jesus Cristo, nós que temos que anunciar as boas novas. Não é o mundo que tem que nos ensinar, é nós, porque nós somos luz. É nós que temos que iluminar. Não espera que o mundo vai iluminar a tua vida, que ele não vai. É você, eu, que vou iluminar o mundo aonde eu estiver. Não é com a minha fala, porque é muito fácil falar. O difícil é cumprir o que eu falo. O difícil é cumprir. Por isso que a palavra de Deus é assim. Eu leio a palavra de Deus. Eu tenho que fazer, eu tenho que pensar naquilo que eu estou lendo. Eu tenho que dar liberdade para o Espírito Santo gerar em mim fé. Porque a fé é que faz com que eu viva o sobrenatural de Deus. É a fé, irmãos. Nós estamos estudando sobre a fé. E não tem um outro versículo que eu possa trabalhar com vocês do que, ora, a fé é a certeza de coisas que o que faz o quê? São certezas de coisas que se esperam. E a convicção de coisas que se vê.
Não tem outro versículo, não dá para... Tem vários textos que eu separei, mas não dá para trabalhar outra coisa. Esse versículo ele tem que ser a nossa base, o dia a dia. Quando eu me converti, acho que no tempo da Dona Terezinha, a gente fazia o quê? Escrevia. Lembra de escrever o versículo? Botar ou na geladeira, ou no armário, ou na Bíblia. A gente escrevia porque não tinha o celular. A gente escrevia os versículos que era dito na escola dominical. A gente escrevia em casa, o pastor dizia, traz um caderninho para a escola dominical, anota os textos que vai sendo dito, né? Anota. A gente pegava aqueles versículos durante a semana e ficava meditando naquilo. Ficava pensando naquilo. Isso gera fé. Agora hoje é tanta informação que não dá tempo de gerar fé. Sabe o que gera? Ansiedade. Ai, mas eu jejuei e não aconteceu. Eu fui no culto de agradecimento e não tive um ano próspero. Ai, porque eu fui na escola dominical. Ai, porque eu sou dizimista e a minha vida está assim. Irmãos, não são trocas. Por favor, entendam isso. Eu não faço troca com o Pai. Eu dou para o Pai. Eu dou para o Pai, é uma vida de renúncia. Jesus renunciou a vida dele o tempo todo para que eu e você pudéssemos ir morar no céu. Não está mais na mão de Jesus se você vai morar no céu, não. Está com você. Ele já preparou o caminho, ele já rasgou o véu, ele já renunciou, ele foi o sacrifício vivo. Agora é posicionamento. Nós vamos morar no céu. Eu vou morar no céu. Porque eu me posiciono diante de uma verdade que eu já recebi. Por isso que eu sou contra esses negócios de vem fazer as coisas para você receber. Não me chama porque eu não vou. Sou contra, não vou nessas chamariz que existe hoje. Vem para você receber, vem que aqui tem mais, vem porque aqui... Eu não faço parte disso. Pelo amor de Deus... É uma ansiedade, uma fé de insegurança, é um evangelho barato, que não renuncia, que não tem vida de sacrifício, que não tem vida no altar. Não existe troca no reino. Jesus já morreu por você e por mim, acabou. Agora é minha vez. Eu que tenho que fazer. A fé é assim. Eu posso ficar aqui 500 anos falando sobre a fé. Se você e eu não abrirmos o nosso coração para que o Espírito de Deus venha e gera fé em nós. Um dos exemplos gigantes são os discípulos. Andaram com Jesus, viram os milagres e chegou um tempo que eles falaram o que para Jesus? Jesus, aumenta o quê? A minha fé. Essa semana você orou para que o Senhor aumentasse a sua fé? Você orou assim, Senhor, aumenta a minha fé. Amanhã, a hora que você se levantar, você vai dizer, Senhor, aumenta a minha fé para que eu resista esse dia. É o desafio do dia a dia, irmãos. Não tem como não falar. Então nós vamos começando a falar. Vou lá para a Bíblia, eu quero ler um texto. 1 Timóteo. Primeiro que eu falei, né, tá lá eu falei Hebreus capítulo 11, versículo 1, que fala sobre a fé. Todo mundo já sabe que é esse? Quem quiser anotar na Bíblia ali, eu trouxe até o marca-texto aqui para anotar na tua Bíblia. Hebreus 11, o 1, que fala a definição da fé cristã. O que é fé cristã? Ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Registra na tua Bíblia, porque de repente você vai precisar durante a semana ou passar para alguém. Então é Hebreus 11, versículo 1, ele vai falar da definição da fé. Guarda isso, essa é a nossa base, tá bom? Agora a fé, quando eu ouço sobre a fé, Timóteo vai falar esse texto ali, que nós vamos ler o texto inteiro, o capítulo inteiro. Esse capítulo deixou minha cabeça fervendo. Porque principalmente o último versículo que ele vai trabalhar. Então vamos lá, 1 Timóteo, começa no 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei,
quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para divertires alguns, que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida. Do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Gente, isso não é de queimar a cuca? Esse capítulo? Não é de queimar? Olha o que ele faz, ele entrega Alexandre o latoeiro para Satanás. Por quê? Para que eles aprendam, olha como é sério isso. Como é sério isso. Eles aprendam a não blasfemar. Às vezes nós ficamos com medo de orar pelas pessoas. Às vezes nós ficamos com medo de falar assim para Deus: Deus, eu falo isso na minha oração. Deus, cerca aquela pessoa, Pai. Cerca aquela pessoa assim. Eu faço esse tipo de oração pelos meus sobrinhos. Eu estou numa campanha pelos meus sobrinhos. Porque eu vejo assim que muitos deles conheciam a palavra. Mas muitos deles têm feito o quê? Têm se encantado com esse brilho que o mundo oferece. Tem convencido a mente, o coração com as mentiras de Satanás, do engano, e acaba achando que nada a ver, que tudo é não sei o quê. Tem alguns que até me cortaram já. Ai, tia, nada a ver. Nada a ver, tia. E eu tenho dito para eles, um deles eu chamei e disse: você pode me excluir dos teus contatos, você pode não me chamar mais de tia, você pode falar que eu sou religiosa, que eu sou cafona, que eu sou fanática, mas a verdade da boca da tia você vai saber. Se você não mudar a sua vida, não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, não fizer uma renúncia das suas coisas, você não vai morar no céu. Porque é você que determina. E foi tão interessante quando ele diz que ele entregou. Olha a preocupação de entregar uma pessoa para Satanás, para ver se a pessoa se arrepende do que está fazendo, para ainda ir morar no céu. Ele não entrega aqui por causa de ira, por causa de birrinha, porque ele ficou brabo, porque ele não quer mais fazer parte dos amiguinhos, porque excluíram ele. Não, ele entrega aqui por uma preocupação gigante. Eles têm que mudar de vida, eles têm que parar de blasfemar, eles têm que parar de fazer coisa errada. É por isso que ele entrega. E o 19, quando ele fala assim, ó, conservando a fé e a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram, morreram, se perderam. Ele vai trabalhar Timóteo, ele trabalha o livro de Timóteo, não sei quantas vezes você já leu.
Não sei quantas vezes nós precisamos ler, porque ele vai trabalhar alguns pontos que é essencial sobre a fé. Às vezes a pessoa é recém-convertida, né, Jaque? Ainda não tem aquela facilidade de procurar na Bíblia, não é verdade? Não tem facilidade de achar um livro, precisa de ajuda. De nós ensinarmos, querida, olha, vai no novo, vai na nova aliança, né? Eu gosto de falar nova aliança, vai na nova aliança, vai ver o que é para você, o que está ali, lê. Gente, esse livro de Timóteo, ele me faz pensar tanto, que às vezes eu começo a ler, eu paro de ler, eu falo, ai não vou parar de ler esse livro, porque ele está deixando a minha cabeça maluquinha. Porque ele vai mexer com algumas coisas, ele mexe com algumas coisas. Quando ele falou assim, ó, conservando a fé e a boa consciência. Nós temos que conservar a fé, mas também nós temos que conservar a nossa boa consciência de tudo que nós aprendemos sobre a fé. Porque vai chegar um momento que nós vamos ter que pôr essa fé em prática. Nós vamos ter que vivenciar a nossa fé. Por isso que os discípulos orou. Por isso que nós oramos, Senhor, aumenta a nossa fé. Senhor, aumenta a minha fé, Senhor. John Wesley, ele vai trabalhar algumas coisas assim que eu achei muito interessante. Eu falei para o amigo do céu, lendo o material, nós não tínhamos nem visto que ele fala tanto sobre o John Wesley, que é o fundador da igreja metodista. Ele vai dizer assim, ó, certa vez John Wesley disse que o diabo deu à igreja um substituto à fé. John Wesley, numa época, usou uma frase dizendo assim, que a igreja tinha colocado um substituto à fé. Sabe qual que é? Ele chamou de assentimento. Olha, gente, assentimento é o substituto do diabo, da fé. Porque está ligado o quê? No que eu sinto. Ai, hoje a minha fé está ruim, porque o meu sentimento não está bom. A fé não tem nada a ver com sentir, nada a ver com ver, tem a ver com crer. Não é por causa das circunstâncias que a minha fé está boa ou está ruim, não é, é por crer. Eu creio, independentemente das circunstâncias. Eu não dependo da moeda estar baixa, alta, do governo ser isso, ser aquilo, do presidente ser aquilo. Eu não dependo. Lá em casa a gente brinca. Quando eu vou falar qualquer coisa para o Natan sobre dinheiro, ele fala, pode falar o que você quiser, porque o meu provedor não é deste lugar. Gente, isso é tão real, assim, se tornou tão real depois que ele começou a falar esse tipo de coisa lá em casa, porque às vezes eu brinco e falo, filho, guarda dinheiro, vai comprar um apartamento. Ele fala, para com isso. O meu provedor não é deste lugar. A minha provisão não vem do que eu ganho, mas o meu provedor é Jesus Cristo. Claro, irmãos, eu não tenho que falar isso, que você tem que ganhar, guardar, gastar sempre menos do que você ganha para você não ficar devendo. Essa é a verdade. Uma vida eu gasto menos do que eu ganho. Sou casado com um administrador, então lá em casa a gente sabe muito bem como funciona isso. Você ganha 5, você gasta 4. Você não pode fazer isso aqui, ganhar 5 e gastar 10. Nossa, a senhora não sabe como eu sou. Natan pode falar um pouco quem eu sou. Dona Terezinha, eu sou extremamente chata, crítica. Olha, eu vou pra cima. Eu sigo uns 2, 3 tipos de pastores só. Não sigo mais, porque eu acho assim, o cara pode ser o doutor, bam, falar todos os S's que eu engulo todos, mas se o cara não tiver, se ele não for bíblico, para mim, acabou. Eu nem vou atrás, não vou atrás. Por isso que eu falo, as pessoas vêm, né, sempre me procuram com esse tipo de coisa, assim, ai, porque uma pessoa me deu uma palavra de revelação, eu já me embrulho o estômago, porque deu a palavra de revelação, aquela que você quer ver, aquela que você quer ouvir. Outra coisa que eu tenho muito temor, a pessoa foi, ai, Deus falou comigo, falou o quê? O que você está querendo sentir? Porque é muito fácil eu falar, ai, Deus falou para mim fazer isso, mas é o que eu estou querendo. Aí é fácil falar, eu ainda boto a culpa em Deus. Por isso que eu falo que tem gente que vai chegar na frente, Deus vai falar, filha, vem cá. Quando foi que eu falei isso para você, que você falou lá aquele dia, que fui eu que falei para você? Fazer tal coisa ou parar de fazer? Quando foi que eu falei para você? Gente, eu tenho que ter temor disso. Eu tenho que ter temor disso. Tem gente que põe as mãos pelos pés e sai falando que foi Deus que falou. Foi Deus que mandou. Cuidado com isso.
Deus vai olhar para você e para mim e falar: quando foi que eu falei que foi eu que falei? Foi o seu sentimento, a sua carne, a sua renúncia, a sua falta de amor, foi você que se determinou. Tem que tomar muito cuidado com isso. E a senhora falando sobre pesquisar, dona Terezinha, além de ir para o Google, tem livros que falam sobre isso, quem era Alexandre Latoeiro, o porquê que Paulo chega a esse ponto de entregar ele, né, para Satanás, para ver se ele se arrepende. Esse cara sofreu terrivelmente, sabe? Paulo sofreu muito na mão desse homem. Esse homem era um homem mau, ruim. Merece ir para o céu? Claro que merece, que todos merecem ir para o céu. Mas Paulo chegou a esse ponto de entregar. Mas irmãos, eu quero que vocês entendam isso. Não foi por falta de amor que Paulo fez isso, não. Não foi por raiva, por birra, não. Foi para ver se Alexandre se convertia. Não foi por coisa de ir, se a pessoa está pisando no meu pé, vou entregá-la para o diabo. Não é isso que a palavra está dizendo. Saia daqui esclarecido para não fazer besteira lá fora. Paulo entrega por amor, para ver se Alexandre muda de vida. Cuidado com isso. Como tem crente que, olha, Deus, pesa a mão. Pesa primeiro na tua cabeça, então. Pede para Deus pesar a mão na tua cabeça, antes de orar para pesar a mão na cabeça do outro. Nós tínhamos um pastor, hoje ele está com Jesus. Ele dizia assim: Senhor, queima o irmão, deixa só o chinelo porque é metodista. Um dia no acampamento de jovens, eu cheguei e falei: pastor, eu fico muito triste quando escuto o senhor orar desse jeito. Ele: por quê? Eu falei: porque eu acho que isso é uma falta, uma besteira tão grande, orar para Deus queimar alguém. Sabe? Ora para a pessoa se converter, ora para Deus mudar o coração, ora para Deus gerar fé. Gente, eu oro. Eu tenho uma promessa na minha vida: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é porque os meus 2 filhos estão na igreja que eu fico tranquilo. Os meus joelhos queimam pelos meus filhos ainda. E agora por 2 netos. Quanto tempo você investe a tua vida a prol das pessoas se converter ao Senhor? Quanto tempo você investe? Eu falo que nós temos um grupo aqui que é mães que oram. Cadê as mães da igreja? Eu não preciso ir lá para mostrar que ora. Mas quando tem, você não vem. Nós somos um grupo onde nós estamos todos com a mesma visão, orando pelos nossos filhos. Gente, esse grupo tinha que ser toda semana, é uma vez ao mês. E assim mesmo não vem. Eu não consigo entender essas coisas. Eu oro na minha casa. Então por que existe igreja se você ora tudo na tua casa? Você jejua na tua casa, você ora na tua casa, você lê a Bíblia na tua casa, você toma ceia na tua casa, você fica na escola dominical na tua casa. Eu não entendo qual que é o sentido da igreja, então. Estão entendendo como as coisas são sérias? Jesus morreu para que a igreja existisse, irmãos. Irmãos, param de brincar. A igreja não é qualquer lugar. Não estou falando de igreja, parede, não preciso explicar isso para vocês são mais espertos que eu. Estou falando da frequência, da comunhão, da responsabilidade. Se eu sou uma pessoa que veio de vez em quando, como que eu vou falar para o pessoal vir? Como que eu vou chamar alguém para ouvir? Se a Bíblia diz que vem para ouvir a verdade que liberta, o que eu vou fazer? Nós precisamos orar para que o Espírito Santo gere fé no coração. Desde que eu comecei esse estudo, eu falei para vocês, quando o pastor me chamou, eu fiquei assim, nossa, eu lutei muito no meu coração, na minha mente, porque eu falei para Deus: Deus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu quero sempre fazer o meu melhor, não perfeito, mas o meu melhor. O Senhor sabe que eu me dedico, o Senhor sabe que eu busco. O Senhor sabe o quanto que eu vou ler, quanto que eu vou pesquisar. O Senhor sabe, não para mostrar para os meus irmãos que eu sei, primeiro para mim. Porque eu tenho que falar algo que eu vivo. Eu tenho que falar. Eu estou falando para vocês sobre a fé. Irmãos, eu fiquei, meu Deus, quantos anos orando pela minha mãe. Que eu queria que a minha mãe aceitasse Jesus. Quanto tempo eu orei pela minha mãe, para que a minha mãe aceitasse Jesus. Quanto tempo você ora para as pessoas que você tem fé? Ou esse assentimento aqui, que é um substituto que John Wesley falou, de Jesus Cristo, tem tomado conta do teu coração, tem ficado ligado aos meus sentimentos. Sabe que a fé, que tamanho tem sido essa fé no meu coração? Esse videozinho, quando nós começamos a preparar, né, Amilca? Nós ficamos aqui preparando, e a Amilca falando, e o Espírito Santo fervendo na minha cabeça. Falei: Senhor, esse videozinho, realmente esse vídeo, toma conta da nossa mente, Senhor, do nosso coração, da nossa alma. Que ao falar de fé para as pessoas, a gente não fica falando
Ai, uma fé pequena. Ai, não. Eu falo da fé genuína. A fé que tem poder de transformar todas as coisas. É fé, irmãos. Não é sentimento. É fé. Nós estamos buscando os dons do Espírito. A fé, nós sabemos que é um dos que mais ia ficar longo. Outro texto que nós vamos... Hoje eu quero terminar essa fé. Eu vou entrar nos milagres. Outro que vai ser... Meu Deus! O que acontece de milagre? Por que dos milagres? Por que Jesus fez milagre? Nós podemos fazer os mesmos milagres. Como que Jesus fez milagre? Como homem ou como Jesus? Como? Você viu porque a gente deixa... Viu? De vez em quando sai umas cuspidas. Viu como muitas vezes a gente deixa de receber as coisas porque a gente acha que só Jesus fez? Jesus fez como homem, o ministério dele foi como homem, não foi como Deus. Ele era Deus 100%, mas também 100% homem. Por isso que ele chorou, por isso que ele teve tristeza. Chegou para os discípulos e falou, nem um minuto vocês podem ficar acordados orando comigo. Nem um minuto. Por isso que ele ora ao Pai, Pai, se for possível, afasta de mim. Afasta. Jesus mostrou que era homem. Mostrou, não é faz de conta, mostrou, viveu, mostrou como homem, mas também viveu e mostrou, e é possível para nós vivermos 100% Deus. É o sobrenatural. Agora o que nós fazemos? Nós acostumamos viver no natural. Irmãos, em nome de Jesus, nós somos chamados para viver o sobrenatural. Nós somos chamados. Eu contei uma experiência que essa semana, né? Eu me lembrei de novo dessa experiência. Quando eu me converti, eu sempre fui muito intensa. Eu me converti e do mesmo jeito que eu era intensa do outro lado lá, eu vim para cá. Tudo que tinha na igreja eu queria ir, Dona Terezinha. E eu morava longe da igreja, 3 quilômetros, né, a casa da minha mãe da igreja. E não tinha carro, não tinha... O único veículo que eu tinha era a bicicleta. E nós íamos para tal das vigílias, que as vigílias era, né, começar à meia-noite, não é como agora, né, 2 horas termina. E até 5 da manhã, muitas vezes terminava com o café da manhã para ficar na escola dominical. Tudo bem que a gente cochilava na escola dominical, né, mas a gente estava lá presente. E eu fui numa dessas vigílias, eu e minha amiga, e nós éramos que morávamos mais longe. Ela falou assim, nós vamos de bicicleta? Eu falei, nós vamos, né, porque se na vigília não vai ninguém que tem carro, como que a gente... Ela falou, mas nós vamos voltar de madrugada de bicicleta? Eu falei, você tem coragem? Ela falou, eu tenho. Eu falei, eu também tenho. Falei, então... E minha mãe mora numa vila. Ela falou assim, vamos de bicicleta, nós vamos de bicicleta. A vigília acabou 4h30 da manhã. Ela olhou para mim, tinha como, né, pouca gente, os irmãos que tinham carro, ninguém, né, perguntou assim, as irmãzinhas aí que é carona, foram embora. Ficamos nós duas, pegamos as bicicletinhas, fomos embora. Daí ela ficava assim, ó, vou mandar bem certinho, tá? Ninguém fica atrás nem na frente, vamos pro meio aqui, nós duas, mesmo nível de bicicleta. Chegou só que ela morava antes do que eu morava mais no canto da vila e ela antes. Ela falou assim, agora você vai sozinha? Eu falei, eu vou. Ela falou, você tem medo? Eu falei, medo eu não tenho, né, mas parece que eu fico meio assim. Ela falou, então faz o seguinte, eu vou reto aqui, eu deixo você na esquina e a tua casa é lá na outra esquina reto, é tudo reto. Ela falou, eu fico te olhando aqui de bicicleta, como que ia resolver alguma coisa, né, irmão? Ela ficou parada na bicicleta e eu fui de bicicleta. Antes de chegar na minha casa, tinha uma pessoa no portão da minha casa. Tinha uma pessoa, de costa, vestido, um homem, formato de um homem de costa. E eu parei a bicicleta. E eu perguntei, moço, o que você está fazendo aí? Moço! Eu gritei tanto que a minha mãe acordou. Só ouvi uma risada. Eu falei, eu moro aí, o que você está fazendo? Eu ouvi uma risada. Ha, ha, ha. Você mora, mas quem manda sou eu. E virou a esquina. A minha mãe levantou. Você é louca? Você foi para essa igreja de crente que está lavando sua cabeça? Não tinha ninguém aqui. Agora você fica vendo as coisas. Sua louca, entra, eu já te falei que não é para você ir. Minha mãe acabou comigo. Isso ficou registrado na minha alma. Essa visão que eu tive. E eu fiquei desesperada. Chamei o pastor. Falei, pastor, eu cheguei da vigília, tá. Ele assim, Marli, hoje, ele falou, até hoje, ele falou, tinha alguém que mandava na tua casa. Mas de hoje em diante, Marli, quem manda na tua casa é aquele que habita em você. Irmãos, mas eu peguei essa verdade, mas eu enfiei dentro de mim. Falei, agora aqui na minha casa eu quero ver quem vai mandar aqui. Eu quero ver quem vai mandar aqui. E era
Cada canto da casa era um santo, era uma vela, era um ritual, mas eu ficava firme. Irmãos, eu tive que pedir perdão para minha mãe muitas vezes. Sabe o escovão? Quem tinha escovão sabe? Minha mãe passava cera e eu passava escovão. Sabe o que eu fazia com o escovão de vez em quando? Quebrar. Mãe do céu, quebrou o santo, mãe! Chorava que quebrou o santo com o escovão. Depois, com o tempo, fui pedindo perdão para ela. Falei, mãe, eu quebrei com o escovão. Não, cutucadinho assim, mãe, ele caiu, quebrou. Mãe, mas quando eu vi aquela verdade, que aquele que morava na minha casa é aquele que habitava em mim, eu me posicionei. No Andrezinho, eu estava um dia na minha casa, chegou uma mulher na minha casa. Daqui, toma. Chegou na minha casa, tirou um negócio. Epa! Eu não tinha discernimento e entendimento. Eu vim benzer, porque a tua mãe foi lá e falou para vir benzer a casa. Eu vim benzer a casa. Na hora. O que eu pensei? Quem manda aqui é aquele que habita em mim. Quem manda na tua casa é aquele que habita em você. Não importa como está a tua casa. Quem manda na tua casa é aquele que habita em você. Então se posiciona e deixa aquele que habita em você governar na tua casa. Se posiciona. Se posiciona. Isso é fé. Isso não é assentimento, ficar olhando o que está acontecendo, o que está vendo. Se eu olhar o que está acontecendo, eu vou ficar presa no olhar. É isso que o inimigo quer, que eu fico lá. Mas eu já venci. Lá eu venci. Se a palavra diz que ele já venceu lá, e se eu creio na palavra, eu vou viver pelo que a palavra diz. Não pelo que eu estou vendo ou sentindo, mas pelo que a palavra de Deus está falando. Ela que governa a minha vida. Ela que governa a tua vida. Por isso que nós estamos aqui buscando fé. Porque para viver uma vida na dependência de Deus, tem que ter fé. Não é fé de falar, é fé de viver. É fé de viver. Uma fé autêntica, robusta, forte, gigante. Uma fé que vence. Se eu disser para um monte, sai monte, ele vai ter que sair. Vai ter que sair, irmãos. Em nome de Jesus. Vai ter que sair. Tem que ser. Ai, Marli, mas por que eu não vivo isso? Começa a buscar. Começa a viver isso. Levanta de manhã. A primeira coisa na tua cabeça, irmãos. Antes de olhar celular, antes de fazer como eu que levanto correndo, eu levanto, engulo meu café, tomo com leite, óleo de coco e já ponho a roupa caminhada. Mas a hora que eu levanto, eu faço, opa, acordei. Eu na hora eu falo, Espírito Santo, eu sou sua. Na hora. Quantas vezes na caminhada sozinha, o Espírito Santo fala assim, peraí. Quantas vezes eu olhei o lírio, eu sou a paz do vale. Eu sou, Marli. Quantas vezes eu olhei o sol, eu sou a luz que ilumina o seu dia a dia, a tua vida. Quantas vezes? Na caminhada. Quantas vezes? Quantas vezes eu tenho parado para olhar Deus falando comigo? Às vezes eu fico esperando, gente, um profeta, uma mulher. Irmãos, em nome de Jesus, Ele está com você. Ele é o Emanuel, o Deus convosco, vivo. O Deus reto que está com você. Está. Isso é fé. Pede para o Espírito Santo gera essa fé verdadeira, genuína no meu coração. Uma fé que não fica presa em sentimentos, ao que estou vendo, ouvindo, sentindo. Mas uma fé que vive o sobrenatural. É essa fé que o Senhor quer me dar e quer te dar. E já nos deu. É posicionamento agora. Viva, profetiza sobre você. Ossos, tenha vida. Viva. Ossos, tenha vida, viva! Não é para lutar, em nome de Jesus, quem manda em mim sou eu. Mas o feijão tá caro, hein, irmão? Pai da terra, eita, a carne! Irmãos, para com isso. Maná não vai faltar na tua vida.
O maná não faltou no deserto para aquele povo, não vai faltar na tua casa. E você não vai precisar nem guardar para não dar bicho. Ele vai mandar o maná todos os dias. Essa semana eu tive uma visão nisso, Santa Terezinha. Quando ele orou e falou, Pai, e chegou aquele bando de andorinha, né? Foi caindo, eles foram fazendo, limpando e cozinhando e comendo. E a ordem era não guarda. E os desobedientes guardaram. O que aconteceu? Apodreceu, criou bicho. Isso é uma fé que não é posta em prática, ela apodrece, ela cria bicho, ela fica criando coisa na mente, na cabeça. Agora, uma fé viva e real, ela produz alimento aos outros. Ela tem vida nova todos os dias. E esse estudo, ele tem me cutucado a sair da minha zona de conforto, ele tem me cutucado, tem me feito ler, procurar, buscar, parar para orar durante o dia, levantar mais cedo, ou dormir um pouquinho mais tarde, ouvir uma boa palavra. Isso é fé, isso é fé. Essa fé genuína que nós estamos aqui. Mas eu posso dar uma aula, o pastor pode falar, levanta o irmão, fala. Mas se eu e você não decidirmos no nosso coração a ter uma vida diferente, não vai acontecer. É você que tem que decidir que tipo de vida você quer levar. O Senhor não vai te amarrar e te fazer. Ele não fez isso, Ele não faz. Ele vai todos os dias te chamar pelo nome. Vinícius, acorda, filho. Eu tenho algo novo para você. Abner, olha aqui, meu filho, não olha para a circunstância, não, olha para mim. É assim que Ele faz. Esse é o Deus, essa é a forma que eu vejo Deus. Eu não vejo um Deus sentado com uma vara ou um velho de barba branca. Eu vejo um Deus vivo, autêntico, cheio de poder, bonitão, sarado, maravilhoso, que gosta de beijar, abraçar o povo, que abençoa, que... Eu vejo esse Deus, mas eu também vejo um Deus que fala, vem cá, deixa eu te abraçar aqui, ó. Deixa eu sentir o seu cheirinho, vem aqui. Relacionamento. Eu nunca vou descobrir que perfume que a Valéria usa se eu nunca chegar e dar um abraço na Valéria. Nunca. A essência dela, no cheirinho da pele dela. Quando a minha mãe faleceu, nós ficamos em casa com aquela função do guarda-roupa, né? Quem perdeu sabe como é triste esse momento de desfazer das coisinhas da pessoa, né? E a minha irmã mandava áudio chorando, porque ela era muito intensa, assim, eu tô sentindo o cheiro da mãe aqui. Eu tô sentindo o cheiro da mãe ainda, eu já limpei a casa. E eu fui agora, dia 2, que era o aniversário da minha mãe, eu fui na casa. E quando eu cheguei no quarto, foi muito interessante, tá tudo arrumadinho aí. Eu senti também o cheirinho da minha mãe. Minha mãe gostava daquele negocinho de limpar o rosto, aquele cor-de-rosa, leite de rosa. Leite, a mãe usava aquilo para limpar o rosto, né? E eu senti aquele cheirinho. Eu fiquei na porta, eu chorei um pouquinho. Claro que eu chorei, a minha mãe, chorei um pouquinho. E a minha sobrinha neta, que é filha da minha sobrinha, olhou e falou assim, foi a hora que eu contei para vocês. Ela olhou na cama e falou, cadê a Bija, titia? Daí eu falei assim, tá no céu. Ela falou, vixe, ela tem 2 aninhos e pouquinho. Ela, vixe. Eu fiquei pensando, será que é esse vixe? Acho que não vai ver mais, né? Não vai ver mais. Por isso, abraça as pessoas mesmo, soca, beija, fala que você ama, fala que é importante, fala que é especial para você, se for, tá? Não fala para agradar não, só fala se for. Fala. Jesus faz isso todos os dias. Ele olha para você e diz, filho amado, estou aqui, ó. Filho amado, estou com você. Filho, não se desespere. Ele não está morto numa cruz, dependurado, ou não está lá no céu, distante, que não dá como... Não. Eu gosto quando Isaías fala assim, as mãos do Senhor está estendida para abençoar. Mas o que eu mais gosto é da outra parte. E o ouvido do Senhor está aberto ao seu clamor. Nosso desafio é enorme, não é? Mas o nosso Deus é maior, de vivermos uma semana vitoriosa.